Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai corrigir a nossa AB, tá bem? Vamos lá, na questão número 1, vale lembrar aqui, gente, que as questões elas foram embaralhadas na hora da prova, né? Então aqui é a questão número 1 que eu mandei. Na hora que ela vai montada, ela embaralha. Então, o que eu chamo de questão número 1, eu coloquei assim, ó. A molécula que tem geometria linear é. Então, ele quer aqui qual dessas substâncias tem geometria linear. Qual é a geometria linear? É isso aqui, ó. Tem uma substância, um elemento, né, no meio, com dois elementos formando aqui um ângulo de 180 graus. E aí, das geometrias que a gente viu, das substâncias, a única substância que dentre essas aqui tem a geometria linear é o gás carbônico, né, o CO2. Aqui no elemento rosa seria o carbono, aqui o oxigênio e aqui seria outro átomo de oxigênio. A água não poderia ser porque, como a gente viu, a água ela não é linear, ela é angular. Por que ela é angular? Porque aqui no oxigênio eu tenho dois pares de elétrons que empurram essas ligações com os hidrogênios, né, formando um ângulo. Então aqui, letra C. Ah, ele mexe, esqueci, ó, ele mexe. Questão número 2. Qual a molécula que tem geometria tetraédrica? Então eu tenho aqui NH3, H2SO4, gás carbônico, a gente acabou de ver que o CO2 ele é linear, tetracloreto de carbono e água. A geometria tetraédrica é essa, onde eu tenho um elemento central e 4 átomos ligantes. As 4 nuvens eletrônicas aqui em volta do elemento central são nuvens preenchidas por ligações com elementos, né? Então aqui, ó, a gente vai ter tetraédrico no tetracloreto de carbono, né, que é o CCl4, onde eu teria 4 átomos aqui de cloro e o elemento central como o carbono. A molécula que tem geometria angular, qual que vai ser angular aqui dentre essas? A gente já viu que CO2 é linear, o CCl4 é tetraédrico. A gente viu que a água, lá quando a gente estudou geometria, né? A água ela é angular. Eu tenho o elemento central aqui, rosa, como oxigênio. 2 átomos ligantes, que são aqui as esferas brancas, e 2 pares de elétrons que sobram. Esse par de elétrons preenchido por uma nuvem, ele preenche uma nuvem eletrônica, e o outro par de elétrons que está aqui atrás, ó, também preenche uma nuvem eletrônica. E esses pares de elétron, eles empurram as ligações com os hidrogênios para baixo, ó. Essa ligação e essa ligação com o hidrogênio são empurradas aqui para baixo, não tem baixo, né, mas são empurradas porque eu tenho 2 pares de elétrons que fazem, aqui ó, um par e outro par, que empurram essas ligações. Então aqui a gente tem a geometria angular, tá? Então na molécula de água eu tenho geometria angular. Dadas as seguintes moléculas, água, gás carbônico, BCl3 e tetracloreto, as configurações espaciais dessas moléculas são respectivamente. Então, de novo, a água, a gente viu que a água é angular, ela não é trigonal, então não pode ser letra D. O gás carbônico, ele tem a geometria linear, né, porque o oxigênio, são 2 oxigênios para cada lado, o carbono não tem par de elétrons sobrando, então ela vai ser linear, não pode ser a letra B, ó, angular, linear. BCl3 a gente não viu ainda, mas tem uma questão à frente que a gente vai ver. E CCl4 que a gente acabou de ver é a tetraédrica. O que acontece com o BCl3? O boro é uma exceção. A gente viu nas questões que o boro, ele só faz 3 ligações, né? Ele já tem 3 elétrons e ele vai precisar de mais 3 elétrons para poder completar 6 elétrons. Ele não completa o octeto. Então eu vou ter um elemento de cloro, outro elemento de cloro e outro elemento cloro. E não sobra par de elétrons nele. Então a geometria que ele vai ter não é a piramidal, é a trigonal plana, ou somente trigonal, como a gente chama, tá? Para ser piramidal, ele teria que ter um par de elétrons sobrando aqui para empurrar as 3 ligações com cloro para baixo. Mas ele não tem par de elétrons sobrando, então sobrou para a gente letra A. Questão 5, ó. Nessa questão 5 mostra aqui exatamente o que seria piramidal. Isso aqui seria uma pirâmide.
que é o tal da questão 4, né? Ele chama de piramidal. Para eu ter a piramidal, eu tenho que ter um par de elétrons sobrando aqui, ó, para as 3 ligações com cloro vir para baixo. Só que eu não tenho um par de elétrons sobrando, então isso aqui fica no plano, formando a trigonal plana, não a piramidal, como essa daqui. Tá? Então a questão do item, assinale a opção que contém, respectivamente, a geometria das moléculas NH3 e SiCl4. NH3, o nitrogênio, ele já tem 5 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3. E aí, para poder completar o octeto, ele vai se ligar 3 vezes ao átomo de hidrogênio. Então, olhando lá a nossa estrutura de Lewis, ficaria dessa forma, né? 3 hidrogênios e um par de elétrons sobrando, que é exatamente essa geometria aqui. Onde eu tenho esfera branca, eu tenho aqui os hidrogênios, o nitrogênio na esfera rosa e esse par de elétrons que sobrou. Esse par de elétrons empurra essas ligações dos hidrogênios para baixo, por isso que a gente chama de piramidal, porque realmente parece uma pirâmide. Tá? Então, NH3 não é plano, não é plano, é piramidal. Então, fica B, D ou E. E quando a gente olha o SiCl4, o Si ele tem a mesma configuração na camada de valência do carbono. Se você olha a família dele, é 4A ou 14. Então, ele tem 4 elétrons na sua última camada. Para completar o octeto, ele vai fazer 4 ligações covalentes, uma com cada cloro. Por que uma com cada cloro? Porque o cloro está no grupo 7A. Então, ele já tem 7 elétrons na última camada. Ele só faz uma ligação para ter 8. Então, quando ele faz essa ligação, ele fica com 7 dele mais um que ele compartilhou 8. Então, eu tenho 4 átomos de cloro no silício. E aí, o silício, quando ele tem as 4 nuvens completas, é diferente dessa daqui, ó. Aqui, eu tenho 4 nuvens eletrônicas, mas as 4 não estão completas com átomo ligante. Aqui na tetraédrica, sim, eu tenho 4 átomos ligantes nas 4 nuvens eletrônicas. Então, a diferença da piramidal para a tetraédrica é que aqui na piramidal tem um par de elétrons sobrando. Aqui não, eu tenho as 4 nuvens eletrônicas completas com elementos ligantes, com átomos ligantes. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com a letra E, tetraédrica. Questão 6. Qual molécula abaixo tem geometria angular? A geometria angular é essa daqui, né? Uma das geometrias é essa daqui, porque a gente poderia ter 2 pares, aqui no caso são 2 pares de elétrons sobrando, mas eu poderia ter só um par. Ele sozinho ia inferir essa repulsão dos átomos ligantes, tá? Então aqui, ó, qual é a geometria possível que pode ser angular? Somente H2S. H2S vai ter a geometria similar da água, que é H2O, porque o S e o O estão na mesma família, no mesmo grupo na tabela periódica. Então, a camada de valência deles tem configuração semelhante, tá? Questão 7. Qual molécula abaixo tem geometria piramidal? Como é que é piramidal? São 4 nuvens eletrônicas, mas são somente 3 átomos ligantes. E aqui, ó, se vocês olharem essa molécula aqui, PH3, o P está na mesma família do N, do nitrogênio. Então, o que acontece? O fósforo também tem 5 átomos na sua última camada. Para completar o octeto, ele vai fazer 3 ligações covalentes com o hidrogênio. Então, 1, 2, 3 ligações com o hidrogênio. Então, ele vai ter 5 dele, mais 3 compartilhado, 8. E aí, esse par de elétrons aqui que sobra é esse par aqui em cima, ó. E esse par de elétrons que sobra faz uma repulsão nesses átomos ligantes. Então, a geometria que a gente tem é piramidal, porque realmente parece uma pirâmide. O elemento central aqui é o fósforo. Então, aqui, letra D. Questão 8. Qual molécula abaixo tem geometria trigonal plana, que é a BF3, ou aquela questão que a gente viu anterior, que era a BCl3? Qual é a diferença da trigonal plana para a piramidal? Na trigonal plana, aqui, ó, é a letra C, tá? Por que não pode ser PH3? O P, a gente acabou de ver, eu vou colocar aqui de novo, só para a gente olhar a diferença. O PH3, ele tem um par de elétrons que sobra aqui.
E aí esse par de elétrons faz a minha repulsão, igual a gente viu aqui, ó. Ele empurra essas ligações para baixo, formando uma pirâmide, a geometria piramidal. Aqui, na trigonal plana, eu não tenho par de elétrons sobrando para fazer a repulsão dos átomos ligantes no elemento central. Então ela vai ficar no plano, por isso que é trigonal plano. E a única geometria aqui, a única substância que vai ter essa geometria é o BF3. Eu tenho um átomo de boro aqui no meio, ele tem 3 elétrons na sua última camada. O flúor já tem 7 e ele compartilha 3 vezes para poder obter os 6 elétrons que precisa. Lembra que o boro é exceção à regra do octeto. Ele estabiliza só com 6, né? Então ficaria assim, ó, B com 3 elétrons seus. O flúor que já tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o flúor vai querer obedecer o octeto, né? Então aqui, ó, ele vai fazer uma ligação covalente. O flúor vai ficar com 7, mais um compartilhado, 8, ok. Aí esse boro vai de novo compartilhar elétrons com o flúor. Agora o boro tem 3 mais 2 compartilhados, 5. Ele não obedece o octeto, ele vai estabilizar com somente 6 elétrons. Então o boro, quando compartilha 3 vezes, fica com 6 elétrons e não sobra par de elétrons nele. Por isso que é trigonal plana. Questão 9. Qual a geometria da molécula N2? A molécula de N2 quer dizer que eu tenho um nitrogênio. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na sua última camada. Como é que a gente sabe isso? Olhando a posição dele na tabela periódica. Então, se já tem 5, ele tem que dar um jeito de ter 8, que ele vai obedecer o octeto. Vem outro átomo de nitrogênio com também 5 elétrons. E aí, quando eles compartilham uma vez, cada nitrogênio fica com 6. 5 seu, mais um compartilhado. Então, ele vai compartilhar de novo. E de novo. Rola uma ligação tripla entre eles dois. Esse nitrogênio fica com 5 que são dele, mais 3 compartilhados. Esse nitrogênio fica com 5 dele, mais 3 compartilhados, 8 também. E qual é a geometria que a gente está vendo aqui? O ângulo, se a gente olhar, é um ângulo de 180 graus, né? Eu não tenho nem elemento central aqui. A gente só tem elemento central a partir de 3 elementos, né? Aqui, como eu só tenho 2, a única geometria possível é a linear, tá? A maior distância possível aqui é 180 graus entre esse elemento e esse. E questão número 10. Qual das geometrias abaixo tem mais nuvens eletrônicas ao redor do átomo central preenchidas por átomos ligantes? Então, olha só, eu tenho um elemento central e eu tenho 4 nuvens eletrônicas, mas ele quer aquela preenchida por átomo ligante. Então, dessas que a gente olhar aqui, ó, linear, angular, tetraédrica, piramidal ou trigonal plana, a única que vai ser preenchida todas as nuvens por átomo ligante é a tetraédrica, que é exatamente essa daqui, um elemento central com 4 átomos ligantes. Esses átomos ligantes podem ser iguais ou diferentes, tá? No caso aqui, eu coloquei 3 esferas brancas, então são 3 elementos iguais, representam o mesmo elemento. Mas eu poderia ter elementos diferentes, não tem problema algum, tá? Então é isso, beijinho, até a próxima aula.